Minha rapaziada, o homem tá de volta agora de verdade, né? O Julimar estará relacionado, o Julimar voltará a estar à disposição agora no banco de reservas, né? Não vai ser mais uma questão, daqui a 2, 3 jogos, não. Vai ser mais uma peça ali do técnico Odair Hellmann que ele pode utilizar. E eu, particularmente, eu fico muito feliz desse retorno, porque eu acho que tem nesse retorno do Julimar vários e se's pra gente refletir, né? E o primeiro deles é: e se o Martin Varini, que eu acho que foi o melhor técnico do Atlético em muito, muito tempo, não tivesse escanteado o Julimar? Será que o trabalho do Varini poderia ter seguido, poderia ter continuado? A gente estaria com o técnico que a gente confia e acredita muito mais, pelo menos eu confiaria e acredita do técnico que está hoje à disposição do clube. Então acho que esse é o primeiro e se, né? Foi a opção do Varini dar uma sequência maior pro Coelho, que esse realmente estava muito bem, mas existia ali, na minha perspectiva, uma injustiça muito grande envolvendo Julimar e Canóbio. Ficava muito claro que existia uma preferência muito grande do Varini em relação ao Agostinho Canóbio. Aí tem outro e se, o que seria do Atlético nas rodadas finais, principalmente ali contra a Fluminense, contra o Red Bull Bragantino, se o Julimar não tivesse se machucado, né? Assim, muita gente fala da lesão do Fernandinho, que obviamente foi uma questão significativa para todo esse processo do Atlético na luta do ano passado, mas eu acho que a lesão do Julimar nas rodadas finais ela foi muito prejudicial para o Atlético, pensando assim, era um jogador que estava quente, né, gente? Era um jogador que estava num momento muito positivo, era um jogador que estava num momento muito legal. Um jogador que, pô, vinha entregando gols, o jogo do Atlético passava muito por ele, era, querendo ou não, uma referência técnica do Atlético, porque, cara, influente o tempo inteiro. O Atlético pegava a bola, procurava o Julimar, sabe? Então, era um cara que vinha conquistando pontos, né? Os gols do Julimar valeram pontos importantíssimos pro Atlético. Então, acho que é um em si pra gente refletir. E acho que tem outro em si muito significativo, que aí se o Julimar tivesse começado a temporada como titular do Atlético, né? Eu acho que a gente teria ali no Julimar claramente uma referência técnica, um jogador acima do que os nossos pontas entregaram ao longo do ano, e um jogador que eu acho que ele tem um mérito muito grande. A gente já conversou sobre isso algumas vezes, e de capacidade de adaptação, né? Por que o Julimar ele é diferente do Mendonça? Por que o Julimar ele é diferente do Luiz Fernando? Pra mim, muito pela capacidade de adaptação, assim. Um jogador muito forte, um jogador muito competitivo. Então, o que que isso sugere para um ponta? Um cara que tem muita capacidade de fazer boas transições. Um jogador que tem muita capacidade de fazer com que essas corridas e obrigando naturalmente o adversário a estar numa posição vulnerável de se defender, essas corridas elas gerem boas situações, sabe? Aí acho que é o primeiro ponto. Aí a gente vai pro segundo ponto, o jogador que se sente muito confortável em espaço curto. Então acho que é um jogador que se adapta tanto nesse jogo de transição, mas no jogo mais posicional, a capacidade de ganhar duelos do Julimar, ela sempre foi muito alta. Um jogador que a partir do momento que conseguiu adquirir confiança, e a gente sabe o quão importante isso é no futebol, ele aumentou muito o nível de capacidade criativa que ele tem, de ser um jogador não só forte, não só um jogador de explosão, mas um jogador que cria essa indefinição na cabeça do marcador. Pô, eu vou buscar o fundo ou eu vou buscar uma faixa central para tentar uma finalização, sabe? No fundo, naturalmente buscando um cruzamento. Então, acho que é um jogador que agrega muito nesse sentido, porque a gente tá num momento enxergando muita dificuldade em perceber o melhor contexto para Luiz Fernando e para Mendonça, né? Principalmente agora que o Atlético enfrenta muitos times em blocos baixos, eu não acho que Mendonça e Luiz Fernando vêm contribuindo o tanto quanto eu imaginava para a gente conseguir destrancar defesas. E eu acho que o Julimar ele entra para somar muito nesse aspecto de conseguir destrancar defesas. E eu acho que ele entra numa perspectiva muito legal também de reforço, né? Porque é um jogador que ficou fora basicamente a temporada inteira. A gente queria jogadores para agregar nesse momento ao trabalho do Odair, ao time do Atlético, e talvez a gente não tenha conseguido suprir todas as nossas necessidades no mercado. E alguns reforços que chegaram também não estão dando toda a resposta. Acho que o Mendonça é um caso disso. Eu, particularmente, esperava bem mais do Mendonça
algo que eu não tô vendo, algo que eu não tô enxergando o Mendonça me entregar. Então, a chegada do Julimar, acho que também parte muito nessa questão de agregar quantitativamente, porque você ganha mais uma opção, você ganha uma alternativa até no momento que o Isaac se machuca, o Isaac logo volta de lesão já se machuca, então a notícia é péssima pensando nas opções que a gente tem, mas eu acho que a gente ganha muito numa questão qualitativa, né? É óbvio que o Julimar ele vai precisar se recuperar fisicamente, atingir o nível que ele vinha entregando, que era um nível muito alto. Era um nível, assim, sendo bem sincero, de algum momento ali, um dos melhores pontos da Série A do Campeonato Brasileiro. Tal ele não vai no estalar de dedo estar no mesmo nível de confiança, no mesmo nível técnico. Mas mesmo assim, acho que é um jogador que não estando nesse momento incrível que vivia, se não tiver uma queda esportiva gigantesca, como por exemplo aconteceu com o Babi, aconteceu com o Fernando, o Júlio Maia ele já ajuda pelo menos como uma alternativa saindo do banco, né? Como uma opção saindo do banco de reservas, porque é um jogador que eu acho que saindo do banco ele tem uma questão que eu acho interessante, assim, que eu acho que até o Luiz pode oferecer, acho que o Mendonça menos, que é a situação de virar um segundo atacante, né? O ponta que joga tanto aberto, buscando um contra um, buscando confronto contra o adversário, mas o ponta que em muitos momentos ele vai gerar peso dentro da área para que aí pô, o time tenha uma divisão de referência ali da zaga adversária, deixe o centroavante um pouquinho mais livre, deixe a área mais congestionada para algum cruzamento, para alguma enfiada de bola. Eu lembro ano passado que vários dos gols do Julimar, Cruzeiro, Vitória lá no Barradão, se eu não me engano, o Atlético Goianiense ele participa nesse cenário ali, é ele pisando na área, ele saindo do lado, vindo pra dentro, se tornando um segundo atacante. Então acho que isso conversa um pouquinho sobre esse poder de adaptabilidade do Julimar, essa versatilidade do Julimar, de um jogador que já fez várias funções ali, né? Já foi ponta esquerda, já foi ponta direita, na seleção brasileira já jogou como um dos atacantes, né? Era uma dupla de ataque, inclusive Julimar e Yuri Alberto, então acho que ele tem muita noção de como agregar nesse sentido de estar flutuando ali entre as posições, estar flutuando entre as zonas e cada zona te exige algo, né? A partir do momento que você precisa estar numa condição mais de finalização, tu vai mais para dentro. Quando você precisa estar nesse processo de construção, você abre um pouquinho mais. E acho que o Esquiva vai gostar muito de ter o Julimar, né? Assim, eu acho que sempre o Esquiva ele tem uma responsabilidade muito grande de sempre botar esse ponto em um contra um. Então o Julimar tá doido pra receber essas bolas do Esquivel na melhor condição possível. Agora a gente tem o Arthur também, que é um belíssimo jogador que pode atuar por ali. O Arthur é um baita de um construtor, então fechadíssimo ali com nosso Júlio e Júlio. Valeu? Tamo junto, Aranha.